apenas expor um pouco da Tua palavra, mas ela é suficiente para nos curar, para nos salvar, para nos libertar. Teu Espírito possa ter liberdade para se mover e tocar vidas, tocar corações, falar profundamente, que, Senhor Deus, vidas aqui sejam profundamente libertas e curadas e salvas. Que o Senhor tenha realmente a primazia, todo louvor e toda glória, seja o Teu nome, a nossa oração. Aquele que crê, diga amém. Juízes capítulo 11, versículo de 1 a 10. Vamos ler juntos, você pode acompanhar no telão, ou então abrir a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Jefté era um guerreiro em Gileade, mas era filho de uma prostituta e de um homem chamado Gileade. A esposa de Gileade tinha vários filhos, e quando cresceram, não aceitaram a Jefté. Todos os filhos obrigaram Jefté a sair do povoado e disseram: você não vai receber nenhum dos bens de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Assim Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na região de Tobi, onde reuniu um grupo de criminosos que o seguiram. Depois de um tempo, os amonitas lutaram contra Israel. Por causa da luta entre amonitas e israelitas, os líderes de Gileade foram procurar Jefté na região de Tobi. Eles disseram a Jefté: queremos que seja o líder do nosso exército para poder lutar contra os amonitas. Jefté respondeu: vocês me odeiam e me tiraram da casa do meu pai. Então, por que vêm me procurar agora que estão com dificuldades? Os líderes disseram: exatamente por isso procuramos, para pedir que venha lutar contra os amonitas. Você será o comandante de todo o povo de Gileade. E Jefté respondeu: se vocês querem que eu regresse a Gileade para lutar contra os amonitas, suponhamos que o Senhor me ajude a vencer. Então serei eu seu novo líder? Os líderes disseram: o Senhor é a nossa testemunha, prometemos fazer tudo o que você mandar. O tema da mensagem, como eu falei, é a jornada dos heróis. Nós vamos fazer uma reflexão em cima da vida de Jefté. Jefté tem uma história incrível, uma história de superação, uma história de vitória, uma história de quem saiu de baixo, como nós lemos aqui, e se tornou um líder importante ali na história do seu povo. E o nome Jefté significa Deus abrirá. Diga, Deus abrirá. Ele tinha um nome profético. Embora quando nós lemos aqui, principalmente o início da sua história, parecia que essa profecia seria tão distante da realidade dele, porque é uma história muito triste. Jefté, inclusive, por essa história de superação que ele teve, ele entrou na seleta lista dos heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11. Ele está ao lado de Abraão, ele está ao lado de Isaac, está ao lado dos grandes homens, dos patriarcas, aqueles que foram os verdadeiros heróis da fé, e Jefté faz parte dessa lista. Mas quando eu coloco no plural o tema dessa mensagem, a jornada dos heróis, eu não vou falar de vários ou de várias personagens bíblicas. Eu vou falar da nossa jornada. Eu vou contar um pouco sobre a história de Jefté, mas eu estou falando da minha jornada e da sua jornada. Que como foi feito na história de Jefté, Deus também quer nos tirar de um lugar de humilhação, de rejeição, de abandono, de desastres que acontecem em nossas vidas, que às vezes nos colocam para baixo, que às vezes esses fatores querem nos impedir de crer que Deus pode fazer coisas melhores em nossas vidas e crer realmente que Deus pode causar uma transformação e cumprir o seu propósito em nós. Quantos creem que Deus tem um propósito em sua vida? Diga amém. Então, nós olhamos aqui a história de Jefté e vemos coisas muito graves, e não foi à toa que eu escolhi ele para ser a inspiração dessa mensagem. Ele, de fato, se tornou um grande herói. E a história dele é uma história gravíssima, uma história inicialmente extrema de tristeza, de coisas ruins que podem acontecer com alguém. Você leu ali junto comigo o texto que fala, primeiro, que ele era um homem, ele se tornou um homem valente, se tornou alguém corajoso. É interessante entender o que torna, talvez, Jefté esse homem valente, tão corajoso, que ao final
ou melhor, que no meio da sua história, inclusive, ele se torna um chefe de facção criminosa. A Bíblia fala que ele se tornou líder de um bando de homens criminosos, como se fosse um líder de uma facção hoje, um bandido, alguém que juntou uma gangue para liderar, para fazer coisas erradas no meio da sociedade. E ele se torna alguém valente, mas nós temos que entender o que faz as pessoas se tornarem aquilo que Deus não gostaria que elas fossem. Isso está relatado apenas em 3 versículos. Aqui o texto fala que Jefté, ele era filho de Gileade, Gileade era o seu pai, inclusive, talvez por coincidência, era o nome da cidade que ele morava também, mas a sua mãe era uma prostituta. Ele nasceu, certamente, de um ato pecaminoso do seu pai, que tinha mulher, que tinha esposa, que tinha filhos, que tinha uma família possivelmente estruturada, mas esse homem, em algum momento, deu um vacilo muito grande, ou vivia uma vida de pecado, e por causa desse pecado, de uma relação com uma prostituta pagã, nasce Jefté. Jefté não tem culpa disso. Jefté não escolheu isso, mas foi o que o destino ofereceu a ele, ser filho de um caso extraconjugal de um homem chamado Gileade com uma prostituta pagã. A mãe dele nem israelita era. Essa região de Gileade ficava localizada a leste do Rio Jordão, então uma região de fronteira com outras nações ali ao lado de Israel, e não era povo de Deus. E essa mulher, a mãe de Jefté, morava lá do outro lado. O pai de Jefté, ele talvez tenta remediar o erro e traz esse filho com a prostituta para morar consigo, na sua casa, com a sua esposa oficial, com seus filhos do casamento estruturado, entre aspas. Mas isso não foi, de fato, segundo nós lemos aqui, algo tão bom assim para Jefté, porque ele era um filho rejeitado. Ele era o irmão que sofria perseguições dos outros, que eram irmãos consanguíneos ali de pai e de mãe, mas ele não. Certamente ele era taxado por aquilo que a mãe dele fazia. Ele era humilhado por isso. Essa situação ficou tão grave que a Bíblia fala que teve um dia que os irmãos dele falaram assim, você não vai permanecer conosco, você não vai receber a herança do nosso pai, então é melhor você ir embora, porque você não faz parte dessa família. Eu não sei quantos aqui, que estão aqui me assistindo online, ou presencial, já passaram ou já se sentiram rejeitados. Por qualquer motivo. Talvez alguns aqui, sejam até filhos que sobreviveram a coisas terríveis, como, por exemplo, uma tentativa de aborto, mas você sobreviveu e você está aqui. Às vezes, quando tem pessoas, a gente ouve as histórias, que descobrem que sobreviveram a tentativas de aborto, e eu não estou querendo aqui colocar um peso a mais sobre pessoas que tentaram abortar, ou até já abortaram, porque se fizeram isso, quem sabe foi por uma pressão desmedida da parentela, por medo, por falta de se sentir capaz de ter um filho, por ter engravidado, no caso das mulheres, num tempo precoce. Assim, eu não quero julgar ninguém por esses erros, mas nós concordamos que é um erro. Mas quando esse filho descobre que sobreviveu a uma tentativa dessa, normalmente vem um sentimento de rejeição. Porque ele vai pensar que ele não era amado a ponto dos seus pais querer que ele nascesse. No Brasil existem casos que refletem muito bem o que Jefté passou aqui, algumas coisas bem próximas. Por exemplo, não sei se você sabe disso, mas tem uma parcela muito grande da população brasileira que não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Porque nasceram de forma não planejada. Ou quando a mulher engravidou, esse homem que não tinha caráter ou responsabilidade, ele não foi capaz de assumir aquele filho ou aquele casamento. Talvez nós estamos no meio de uma plateia que tenha pessoas que tiveram uma família totalmente desconstruída, que o casamento dos seus pais não deu certo, então houve separação, aí talvez você foi criado só pelo pai ou só pela mãe, quem sabe por nenhum dos dois, foi para a casa da avó, do avô, ou ficou cirandando aí de casa em casa, vivendo de favor e tendo experiências como o Jefté teve aqui.
Imagina o caso dele, de estar morando no lugar toda a sua infância, adolescência, juventude, não sabemos até quando, mas sentindo o patinho feio no meio ali. Sabe, ele não era amado, ele não sentia o apoio, pelo contrário, ele era perseguido. E quando a Bíblia fala que os irmãos dele expulsaram ele, eu fico me perguntando, aonde estava esse pai para proteger aquele filho que tinha essa vulnerabilidade, que os outros irmãos já não gostavam dele? A gente não tem essa resposta na Bíblia. A Bíblia não é detalhada nesse sentido, de nos dizer se o pai dele havia morrido, já que eles estavam até pensando sobre a divisão dos bens. Quem sabe o pai morreu, aí nesse caso o pai não podia fazer nada, não tinha culpa. Mas também não fala que ele morreu. E se ele estava presente, seria mais um erro, porque ele não protegeu o filho, aquele filho mais vulnerável, diante do abandono e das acusações e da injustiça que os outros irmãos estavam fazendo com ele. Quando a gente conta essa história, quando a gente mergulha na história de Jefté, talvez não exatamente em todos os detalhes, mas muitos de nós vamos nos identificar com isso. Porque a maioria das coisas ruins que acontecem conosco, principalmente na primeira fase de nossas vidas, nós não escolhemos. Quantos concordam comigo? Você não escolhe a casa que você vai nascer, a família que te deu origem, você não escolhe nem seu nome, você não escolhe o tipo de oportunidades, quando criança, se você vai poder fazer o que criança deveria fazer, que é ser protegida, ser cuidada, brincar. Talvez você teve que sair de casa muito cedo para trabalhar, para batalhar, porque teu pai não estava presente, tinha que ajudar a tua mãe. Muitos talvez não tinham um pai para proteger, apanhou na rua, apanhou de parentes próximos. E outras coisas terríveis que acontecem no ambiente de famílias desestruturadas. Existe um índice muito terrível, principalmente na região norte do Brasil, que é índice de abusos sexuais dentro de casa. Algum tempo atrás, quando eu estava na faculdade ainda, a gente recebeu uma palestra de uma deputada lá do estado que a gente morava, e ela tinha um trabalho com as mulheres do interior do estado, era a base eleitoral dela, inclusive, esse projeto é o que deu ascensão política a ela. E ela, na palestra, estava dizendo esses dados, que a grande maioria dos abusos sexuais com meninas e meninos na nossa região ocorre dentro de casa, com pais, padrastos, avós, e quanto mais para o interior, mais as coisas se tornam difíceis, porque tem pessoas que, eu não sei o nível de ignorância que essas pessoas têm, de não conhecer as leis, que acham normais, por exemplo, um avô abusar da neta. E chega a engravidar meninos assim, e às vezes engravida a menina novinha ali, e quando vai ver é do padrasto, é do avô, é do próprio pai. Eu estou falando de coisas que afetam a nossa realidade, eu não estou falando de outro país, estou falando de outra região, estou falando de coisas que nos cercam aqui. E essa fase da vida, a gente, às vezes não tem como se proteger. A gente simplesmente tem que sobreviver a isso. E eu vejo que foi justamente isso que aconteceu com Jefté. Ele teve que sobreviver à situação extremamente difícil que ele vivia dentro da sua casa. E por isso ele se tornou um homem valente. A Bíblia fala que ele era um homem valente. Então, valente se torna depois um bandido perigoso nas redondezas. Mas uma coisa que nós temos que identificar, que nós vemos esses traços na vida de Jefté, é não permitir, de alguma forma, e depois nós vamos dar a solução para isso, não permitir que as marcas do passado moldem quem nós somos hoje no presente e principalmente não projete quem seremos no futuro. Nós não podemos ser formatados ou formados no nosso temperamento, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, baseados nas coisas ruins do passado que nós nem escolhemos. Embora isso seja muito difícil, porque certamente nós somos influenciados pelo ambiente que vivemos. É muito difícil desvincular as nossas experiências do passado com aquilo da forma que nós respondemos à vida, da forma que nós nos comportamos. Porque serão essas experiências, essas vivências, e muitas vezes delas negativas, que vão nos influenciar.
E eu falei de uma fase da nossa vida que a gente não tinha escolha. Mas, por outro lado, chega um tempo na nossa vida que nós teremos as escolhas. E quando nós temos clareza sobre aquilo que vivemos, aquilo que passamos, e principalmente nós somos cristãos, seguidores de Jesus, e temos a palavra de Deus, nós podemos ter outra perspectiva da nossa vida quando Jesus entra na nossa história. Aí entra a fase que nós vamos tomar decisões. Por exemplo, o Jefité, ele foi expulso da casa dos seus irmãos. Ele foi morar naquela cidade chamada Tobi. Mas o fato dele reunir homens marginais e bandidos para serem o seu grupo, foi uma escolha dele. Aí sim, ele tinha maturidade, entre aspas. Quando eu digo maturidade, eu quero dizer idade, para ele fazer as suas escolhas. Mas talvez ele estava moldando a sua vida com ainda aquele sentimento de autoproteção que ele devia ter entre os seus irmãos, que o rejeitavam, que eram possivelmente seus agressores, aqueles que ofendiam. Então agora ele se torna alguém que tem que mostrar para todo mundo que ele é o valentão, que ele é o bonzão, que é ele que manda, que ele nunca mais vai ser ofendido por ninguém, que não leva desaforo para casa, que não volta para casa chorando. Quando nós trazemos para a nossa realidade, nós temos que ter, irmãos, essa visão muito clara de qual é a nossa identidade hoje, quais são as marcas da nossa identidade hoje. São marcas que nós trouxemos lá do passado, que não conseguimos resolver ainda, porque todo mundo aqui tem uma história para contar. Quando a gente fala da jornada do herói, eu até esqueci de falar isso lá na introdução, a jornada do herói, sabe o que é? É uma estratégia de roteiros, é uma forma de você escrever roteiros, por exemplo, de filme, de novela, de seriado, de histórias em quadrinhos. Então tem a jornada do herói, é uma estratégia de storytelling. Então a jornada do herói é o seguinte: é uma pessoa vitimizada, uma pessoa fracassada, frágil, que em algum momento ela encontra possivelmente alguém que a ajude, um mentor. Essa pessoa se fortalece, nas histórias fictícias talvez recebe um superpoder, ela se torna então agora corajosa, valente, começa a vencer os inimigos, e depois ela volta para o seu local de origem. Além dela ser vitoriosa, ela começa a ajudar as outras pessoas e transformar vidas alheias. Isso é uma definição daquilo que é a jornada do herói. E nós vemos isso nos filmes, e nós vemos isso nas séries. Todo filme que a gente vê, a gente espera, sabe, que aquela pessoa fracassada tenha aquele ponto de virada. Nós vamos falar sobre isso. Mas essa jornada de heróis, como eu disse no início, tem que ser a nossa história. Porque chega um momento que nós faremos as nossas escolhas. Quem está comigo, diga amém, dê um glória a Deus aí. Jefité se torna uma pessoa que, na minha concepção, eu creio que ele não queria ser. Se torna um líder de gangue, um bando de marginais, de bandidos. Eu não consigo imaginar uma criança inocente, uma criança ingênua, a criança que está jogando bola na rua, ele quer ser um jogador de futebol. Ele vai no hospital um dia e o médico é gentil com ele começa a sonhar em ser um médico. Ele começa a ter sonhos bons a respeito da sua vida, mas muitas vezes as circunstâncias que viveu torna eles aquilo que não queria ser. E a outra coisa que nós temos que cuidar de nós, de a gente identificar situações que nós não queremos fazer e acabamos fazendo. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei. Vou contar uma historinha para vocês, que vocês poderem identificar se você já também passa por isso. Você é um adolescente lá na sua casa, no caso dos seus pais, aonde você foi criado. Aí os nossos pais certamente não são perfeitos, pode ser ter homem e mulher de Deus, mas não são perfeitos. Aí você começa a pensar assim: isso que meu pai faz, o volume que ele fala, às vezes ele fala alto, ele briga muito, às vezes é meio ríspido, meio ignorante, ou então não me dá um minuto de paz, ou piores coisas. Você pensa assim: quando eu tiver a minha família, eu não quero fazer isso. Isso me incomoda, isso me ofende, eu amo muito meu pai, mas essas coisas aqui, quando eu me casar e tiver meus filhos, eu não vou ser assim. Aí o tempo passa, você casa, aí nascem seus filhos, eles começam a crescer, aí no momento de tensão, de estresse, você usa as mesmas palavras e frases que seu pai e sua mãe falaram para você naquele tempo. Você tem reações muito semelhantes
daquelas que você não queria que seu pai fizesse contigo lá no passado, e agora, de repente, de forma muito automática, você faz, e às vezes você cai na real e fala, justamente aquilo que eu não gostava que fizeram comigo, agora, sem eu perceber, eu estou fazendo igualzinho. E nós temos que, então, definir e decidir em nossas vidas se nós vamos seguir a nossa história pelas marcas do passado, nos tornando pessoas que não queremos ser, ou se nós vamos ter um momento em nossa vida de decisão, de ter uma transformação que possa mudar o nosso destino. E Deus tem um destino poderoso para cada um de nós. Todo roteiro, todo filme, toda história, sabe, fictícia, que nós vemos aí nas séries, inclusive, nas histórias em quadrinhos, mas também nas histórias da Bíblia, tem algo chamado ponto de virada. Tem o ponto de virada. Aquele filme, aquela história, pode ser a sua história, tem aquele tempo de tensão, aquele tempo que parece que vai dar tudo errado de verdade, que você não vai conseguir sobreviver, que o bandido vai, sabe, acabar contigo, que não tem jeito, que o naufrágio não tem salvamento para isso. Várias histórias pode vir na sua cabeça agora. Mas vai chegar um momento que alguma coisa de extraordinário, de sobrenatural, vai acontecer. É o ponto de virada. Nas nossas vidas sempre vai ter o ponto de virada. E eu espero que na sua vida já tenha acontecido. Sabe qual é o ponto de virada nas nossas vidas? É quando Jesus entra em nós. É quando nós conhecemos Jesus. Tem que ser o nosso ponto de virada. Na vida de Jefté, aqui no versículo 6, diz assim: os homens disseram a Jefté: queremos que seja o líder de nosso exército para poder lutar contra os amonitas. Esse foi o momento exato da história em que se abriu uma oportunidade para Jefté ter uma virada significativa na sua vida. Eu não sei se eu disse para vocês, porque eu já estou me confundindo com os outros 3 cultos que eu preguei antes, do que eu estou falando aqui. Eu acho que eu não falei para vocês o que significa o nome Jefté. Eu falei ou não falei? Falei? Então o que significa? Como? Acho que eu não falei não, irmãos. Vocês estão errando aí. Cancela aí, irmão, online, brincadeira. O nome Jefté significa Deus abrirá. Falei? Os alunos mais atenciosos estão dizendo que eu falei. Tá bom, eu estou confuso também. Deus abrirá. Eu falei no início, né? Deus abrirá. E nesse momento aqui, Deus estava de fato cumprindo a profecia do nome dele. Eu fico imaginando que ele, quando criança, adolescente, sofrendo tudo que ele sofreu, nasceu de uma mãe prostituta, foi rejeitado pelos seus irmãos, não teve proteção paterna, foi mandado embora da sua casa, se tornou chefe da bandidagem. Ele ficava pensando, que nome é esse, que profecia é essa que nunca se cumpre? A porta nunca se abre. Ou se ela abrir, as portas em si abertas são portas que me levam para baixo, que me jogam para o fundo do poço. Mas, amados, a boa notícia é que Deus sempre vai, em algum momento, abrir uma porta, assim como abriu para Jefté, vai abrir para mim e vai abrir para você. E quando Deus abre a porta, nós precisamos discernir esse tempo. Você tem que ter discernimento do tempo e da porta que Deus está abrindo para a tua vida ter esse ponto de transformação, de virada. Deus está mudando o roteiro da sua vida e tem um local, um tempo em que você vai ter que discernir que essa é a oportunidade que Deus está te dando para você viver uma nova história. As novas páginas da sua vida estão para acontecer, mas você tem que entrar por essa porta, já que o nome dele significava Deus abrirá. E é interessante isso, amados, porque Jefté, ele poderia, assim como no início, ele ficou ali meio desconfiado, ele fez algumas perguntas para aqueles homens que vieram convidá-lo para ser o líder, para confirmar se realmente seria daquele jeito. Afinal, ele tinha sido vitimizado por aqueles homens. Mas ele começa a enxergar aquela porta improvável
Era uma oportunidade improvável. Como é que as pessoas que odiavam ele viriam e voltariam para oferecer um local de projeção agora para ele? Veio de um lugar que ele não esperava, veio de pessoas que ele não esperava, na verdade de pessoas que ele precisava resolver as coisas. Isso é tão interessante, porque às vezes Deus está abrindo portas para nós, e às vezes a gente não compreende que é uma porta que Deus está abrindo, porque nos surpreende e vai nos desafiar. E a Bíblia nos mostra várias coisas semelhantes a isso, que é muito necessário, assim como a jornada do herói. Muitas vezes, para você viver um novo tempo dessa jornada, você vai ter que voltar em lugares que você não queria voltar mais. Isso aconteceu com Moisés. Moisés estava tranquilo, de boa, 40 anos cuidando de ovelha. Irmão, ovelha não dá trabalho, assim como gente. Ele estava de boa lá, estava prosperando, casado com um filho. Sabe, a vida que muitos sonham, ter uma fazenda para envelhecer, se aposentar e morrer feliz. Aí Deus aparece para ele e fala: Moisés, bora tudo de novo. Qual é a missão, Senhor? É voltar lá, confrontar Faraó. E você saiu de lá ameaçado de morte, né? Ele era procurado. E também vai ter que liderar o povo que te rejeitou. Os irmãos dele haviam rejeitado ele. E Moisés, para viver a história que nós contamos sobre ele teve que aceitar essa porta que Deus abriu, e talvez não era a porta dos sonhos dele, mas era a porta da história que Deus havia escrito a respeito dele. Então, quando Deus abre a oportunidade para nós, nem sempre vem da forma que você espera e que eu espero, mas vem da forma dele, porque ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quantos creem, diga amém? Deus sabe o que é melhor. A Bíblia fala no Salmo 139 que Deus já escreveu um livro ao nosso respeito, está tudo escrito, nosso destino está escrito por Deus. A questão é, você está disposto a aceitar o projeto, o propósito e o destino que Deus escreveu para você? Porque nem sempre vai ser confortável, mas no final vai ser uma bênção, vai ser vitória. Amém ou não amém? Então Jefté é desafiado ali, veio a oportunidade da onde ele menos esperava, das pessoas que ele não, talvez nem quisesse voltar a ter relacionamento. Mas ele discerniu depois que era a porta que ele deveria entrar. Então o que eu quero dizer, irmãos, discirna os momentos, tenha discernimento dos momentos que Deus está querendo virar a sua história. Eu quero perguntar se você consegue identificar o melhor momento da sua vida para a sua história sofrer uma transformação incrível, maravilhosa da parte de Deus. Eu sei na minha vida, e eu sei que na vida da sua vida também, que o momento chave para nós começarmos a viver um novo tempo foi quando Cristo entrou em nós. Porque o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, sofrimento, desilusões, decepções, fracassos, traições, que nós sofremos, as coisas antigas ficam para trás. E a Bíblia fala, e eis que tudo se faz novo. É uma nova jornada, é um novo caminho, são novas perspectivas para nós, mas a partir de que Cristo entrou em nós, eu quero te perguntar se você lembra da data que você entregou sua vida a Jesus. Quantos lembram aqui? Levante sua mão. Você tem que guardar essa data no seu coração. E você tem que acreditar que esse é o principal marco de Deus na sua vida. A Bíblia fala que Cristo, o ministério de Jesus, lá em Isaías 53, fala que ele foi como ovelha muda ao cativeiro. E a Bíblia fala assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ali fala de uma obra completa de Jesus sobre nós. A salvação que nós recebemos de Jesus, amados, eu quero que você entenda isso, não é só um passaporte para a vida eterna no céu com Jesus, isso também. Mas a salvação, segundo a obra de Jesus, é uma salvação 360 graus. É espírito, a salvação eterna, perdão dos pecados, sabe? Ele perdoa nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz, fala da nossa alma, fala de nós resolvermos nossas pendências emocionais aqui, fala de nós perdoarmos aquele que nos agrediu, fala de nós deixarmos nosso passado para trás e olhar para frente.
E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Uma vida saudável completamente aqui, vivendo os propósitos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo também escreve lá em Tessalonicenses 5:23, ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O que é esse tudo? Aí ele completa: e o vosso espírito, alma e corpo sejam apresentados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, eu tenho uma expectativa que no final das contas, ou no arrebatamento, ou se eu for levado pelo Senhor antes, eu tenho minha salvação eterna. Mas eu sei que a minha vida aqui na terra tem que ser uma vida curada, transformada pela presença de Jesus em mim e na sua vida também. Quantos podem dar uma glória a Deus de verdade e dar um aplauso bem forte a Ele? Esse é o ponto de virada. E se porventura você não está experimentando isso ainda, você precisa crer. Você precisa crer. Creia que quando Jesus te encontrou, Ele te encontrou para mudar a sua história. Tem pessoas que não entram por essa porta, o nome de Jefté, Deus abrirá. E eles continuam presos no passado, vivendo ainda, como disse o pastor Danilo semana passada, ainda vitimizados, lambendo suas feridas, as muletas emocionais, justificando seus erros por causa da sua história do passado. Mas não é isso que Deus quer para você. Você pode se apegar nessa noite, na vitória que Cristo conquistou para cada um de nós e viver em novidades de vida. Deixar de fato o velho homem para trás e começar a viver, sabe, com uma nova consciência daquilo que nós somos, entendendo a nossa identidade. Os sofrimentos que passaram servem para nos ensinar muitas coisas, mas não vai determinar quem eu sou e aquilo que eu serei daqui para frente, porque eu sei que Deus tem algo incrível para eu viver, e eu vou me apegar nas promessas de Deus. Quem está confiante nisso, diga amém mais uma vez. Aleluia. Agora você precisa ter coragem para isso. Eu vejo que Jefté teve coragem, porque ele podia ficar nesse lugar que eu estava dizendo agora de vitimização. Ele podia simplesmente falar: agora, ele até diz isso, né? Mas depois ele aceita. Agora vocês vêm me procurar, agora que vocês precisam de mim, negativo. Se os inimigos estão perseguindo vocês, eu quero mais que vocês morram para lá, porque quando foi para me ajudar, ninguém me ajudou. Quando foi para cuidar de mim, ninguém cuidou. Quando foi para me dar valor, ninguém deu. Agora, se precisam de mim, vem me chamar, não vou não. As pessoas que alimentam ressentimento, alimentam ofensas, sabe, que ficam presos nessa situação de vítimas, ela não consegue entrar pela porta da oportunidade que Deus abre, porque ela fica reprimida, sabe, e oprimida também por demônios, por Satanás, por ressentimentos, se sentindo a pior das pessoas e se alimentando disso, e não consegue viver um tempo novo. Se Jefté fica nessa condição, sabe, querendo apontar os erros dos seus antigos agressores, ele nunca viveria o que viveu, e nós não estaríamos falando dele hoje aqui. Porque histórias que impactam, que inspiram, que transformam outras pessoas, não são histórias de vítimas que nasceram e morreram vitimizados, mas são histórias de quem sofreu e deu a volta por cima com Jesus, e depois prevaleceu numa vida de vitória. São essas histórias que nós contamos no final. São essas histórias que fazem a vida valer a pena, que vai ser significativa para outras pessoas se inspirarem. Mas tem muito crente ainda que está lá atrás, que está preso nisso. E Jesus quer te libertar. Jesus quer te mostrar uma nova visão daquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Mas você tem que dar uma oportunidade para Ele e acreditar que Ele pode te levantar. Eu gosto muito dos Salmos, né? Então o salmista Davi, lá no Salmo 23, o Davi tem uma história bem que parecida, Davi, né? Em alguns aspectos. Foi perseguido, a maioria dos salmos que Davi escreve, ele estava acuado, ele estava escondido, ou por Saul, ou por seu filho Absalão, por exércitos inimigos, ele viveu em guerra. Aí ele escreve no Salmo 23, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Será que você consegue acreditar hoje que se Cristo de fato entrou na sua vida, por mais que você tenha aflições, que tenha lutas emocionais, lutas reais, sabe, no mundo espiritual, e pessoas têm se levantado contra você, mas tua luta não é contra pessoas, de qualquer forma você passa por momentos difíceis, como todos nós passamos, mas você crê de verdade que o Senhor é capaz de te honrar, de te levantar, de te erguer, de te colocar sobre uma rocha no lugar seguro, em ungir a tua cabeça, sabe, e preparar uma mesa, um banquete na presença dos seus inimigos. A vida com Jesus, ninguém está dizendo que a vida com Jesus é um mar de rosas, mas Davi está falando que, cercado pelos seus inimigos, ele vai desfrutar do banquete que o Senhor preparou para ele. Isso aí, amados, é a resposta que o apóstolo Paulo, ele escreve sobre a paz que excede todo entendimento. Como é que você vai ter paz e poder jantar um banquete rodeado de inimigos querendo te matar? É parecido com aquela história também que Eliseu, estava ali cercado pelos inimigos, exércitos vieram contra eles, aí o servo de Eliseu fala, Senhor, está vendo que nós estamos cercados, o que será de nós? Aí Eliseu fala, rapaz, eu e você com Deus nós somos maioria, se preocupa não, está tudo sob controle, os inimigos estão aí, mas não vão prevalecer não, Deus vai nos dar a vitória, e deu. Essa vida com Jesus é assim, não significa que você não vai ter lutas para enfrentar, não significa que você não vai ser desafiado, mas é diferente de quando Jesus não tinha entrado na tua história ainda, porque você pode se apegar ao poder dEle, ao amor dEle, ao cuidado dEle e principalmente ao plano que Ele tem a respeito da sua vida. Quantos podem dizer amém? Queria que você ficasse de pé nesse momento. Nós queremos orar. Porque essa palavra tem o objetivo de te mostrar que a tua história não está fadada ao fracasso completo. Aqui eu sei que tem muitas histórias de superação, mas eu também tenho certeza absoluta que a obra que Deus começou na sua vida, Ele ainda está construindo, Ele ainda está aperfeiçoando. Deus tem mais para você. Se você identifica nessa história toda, nessa mensagem, tudo que nós falamos aqui, que o passado, que o sofrimento, que o abandono, que a rejeição, que injustiças prendem ainda, estão travando a sua caminhada com Jesus. Talvez você é um marido que você não queria ser. E quando você olha para trás e fala assim, mas eu não queria agir assim, eu não queria fazer essas coisas, eu não queria responder desse jeito, eu não queria ser agressivo, mas você acha, isso é maior do que eu consigo controlar. Pode ser que você ainda esteja reproduzindo aquilo que você sofreu lá no passado. Normalmente as pessoas que agridem foram aquelas que foram agredidas no passado. Normalmente abusadores foram abusados no passado. Normalmente pessoas arrogantes, grosseiras, ignorantes são pessoas que querem se prevalecer na força, mas dentro de si carregam um menino acuado, uma criança frágil que foi sofrida lá atrás. Só que Jesus, Ele entrou na nossa vida. E como diz, nós lemos o texto do apóstolo Paulo, e eis que tudo se fez novo. Você pode tomar posse disso nessa noite. Você pode se apropriar dessa verdade da palavra de Deus, dizendo, Jesus, Tu entraste na minha vida, a minha decisão foi sincera. Eu te chamei naquele dia, não sei qual foi o dia, eu te chamei para ser o meu Senhor, o meu Salvador, e há promessas na Tua palavra, que o Senhor levou sobre si todas as minhas maldições lá na cruz. Existem promessas na Tua palavra, que quando o Senhor entra em mim, eu entro num processo de cura, de libertação, de quebra de cadeias, de maldições, para eu ser, não aquilo que o passado quis moldar que eu fosse, mas sim aquilo que está na Tua palavra ao meu respeito. E eu acredito que esse poder, essa capacidade espiritual está disponível para cada um de nós nessa noite. Mas eu tenho certeza absoluta que é necessário você tomar decisão.
Quando você lê a Bíblia, principalmente os evangelhos, você vai ver que os processos de milagres de Jesus sempre contam com uma decisão daquele que precisa ser curado. Jesus vai curar o cego. Então ele manda o cego, ele se levantar dali e já começar a enxergar. Ele vai ele vai ressuscitar Lázaro. Ele pede que os homens tirem lá, removam a pedra. Mas ele, mesmo para um morto, ele dá uma ordem: Lázaro, saia daí de dentro, venha para fora. Sempre precisa, sabe, de uma autonomia nossa, de decidir que tipo de vida nós queremos viver. A Bíblia vai dizer que se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Então por que você não está livre ainda? Por que você está reproduzindo e se lamentando ainda todo o tempo do teu passado e não virou essa página da tua história para um novo tempo, se Jesus já te libertou? Por outro lado, eu creio que estou falando para pessoas ainda que não tiveram encontro com Jesus. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de você chamar Jesus para ser o teu Salvador e o teu Senhor. Você dá autonomia para Ele transformar a tua vida, curar o teu passado, te libertar de maldições que te fazem sofrer. Você precisa tomar essa decisão hoje. Quem está online, da mesma forma, aí da sua casa, você pode tomar essa decisão de falar: Jesus, cause uma virada na minha vida agora, e vire a página triste da minha vida, e comece agora as páginas de vitória que o Senhor escreveu sobre mim. Quantos estão dispostos a deixar o passado para trás e começar a viver uma nova vida em Cristo Jesus? Levante suas mãos, feche seus olhos. Nós vamos adorar Jesus. Nós vamos segurar nas mãos dEle, porque Ele vai nos tirar desse local de aperto, de sufoco. Sabe, Ele vai dar livramento nessa noite. Então começa a clamar pelo nome de Jesus. Começa a receber a sua vitória nessa noite. Começa a chamar por Ele. Começa a pedir a Ele que te pegue por suas mãos e te livre, te abençoe. Aleluia.